Hebreus, capítulo de número 11, versículos de número 24 a 26. Hebreus 11, 24 a 26. Nos diz assim: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor. Nós poderíamos estar em tantos lugares, mas pela Tua misericórdia o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos deu o privilégio de louvar o Teu nome, de ouvir o testemunho do que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. O Senhor nos dá o privilégio de ter comunhão aqui neste lugar, Senhor. Nós poderíamos estar em outros lugares onde há conflitos, onde há morte, onde há tanta desgraça, mas o Senhor, pela Tua graça, nos proporcionou o privilégio de estarmos na Tua casa. Fala aos nossos corações e nos permita, mais uma vez, conhecer um pouco mais de Ti, para a Tua honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Pensando nessa questão de vida vitoriosa, fiquei me debatendo sobre o que falar, né? Tem vários personagens interessantes nas Sagradas Escrituras. Também existem grupos de pessoas que tiveram suas vidas pautadas pela vitória através de um relacionamento com Deus. Mas o que me chamou a atenção, o que me chamou mais atenção foi algo que eu li em um livro de um escritor inglês chamado John Charles Riley. Um livro que foi publicado pela primeira vez em 1879, o livro Santidade. É um livro bem profundo no que diz respeito à vida cristã e também tem uma boa profundidade teológica. Então, é um livro prático e teológico no que diz respeito à profundidade. Nesse livro em questão, existe um capítulo em que esse referido autor, o Riley, ele escreve algumas coisas acerca da vida de Moisés. Então, vindo à mente a leitura que eu fiz desse livro há um tempo atrás, decidi juntar algumas experiências, algumas coisas que eu já havia lido e um pouco do pensamento do autor, para juntos a gente pensar sobre uma vida vitoriosa, com base naquilo que esse autor diz, com base naquilo que as Escrituras dizem, e algumas leituras que eu já fiz em determinados momentos. Quando você ouve a expressão, fulano é um vencedor, um exemplo aqui, Marcos é um vencedor, o que será que vem à nossa mente? O que a gente pensa sobre a expressão, fulano de tal é um vencedor? Geralmente vem na nossa mente aquisições, conquistas, triunfo, ou às vezes até o acúmulo de coisas, posição social, ascensão e afins. Por quê? Porque a nossa sociedade trabalha em cima disso, trabalha em cima da questão do vencedor, usando estes termos. Aquele que conquista, aquele que triunfa, aquele que alcança uma posição interessante. Esse é o vencedor dentro da visão da nossa sociedade. A vitória, geralmente ela é entendida e ela também é celebrada quando o indivíduo tem uma ascensão social, uma ascensão financeira ou uma ascensão intelectual, quem sabe uma formação melhor, um doutorado, um pós-doutorado, uma graduação interessante e coisas do tipo. Geralmente esse tipo de vitória é entendido na sociedade e é celebrado. Essas coisas são celebradas. Geralmente as pequenas vitórias passam de lado, mas esse tipo de vitória, a vitória comum na sociedade é aquilo que se celebra, e nós também somos tentados a isso. Nós vivemos dentro dessa sociedade. A vitória oferecida nos dias atuais vem em uma embalagem chamada felicidade. Então a vitória ela nunca vem sozinha. Vitória, o que é vitória? Vitória, na visão atual, é aquilo que te traz felicidade. Isso é vitória. Felicidade é o produto do momento. Quando eles vendem um produto, quando tem uma campanha de marketing, geralmente a felicidade está por trás. Você vai comprar algo porque aquilo vai te trazer felicidade. Vai adquirir algo porque aquilo vai te dar felicidade. Você vai para determinado lugar porque ali você vai ter um momento de felicidade. Então a vitória
está ligada à questão da felicidade. Alcance e seja feliz. Tenha e seja feliz. Vença e seja feliz. Vitória e felicidade caminham lado a lado. Por trás do conceito de vitória, a felicidade existe como meta. Então não é só vencer por vencer, mas é vencer para ser feliz. Uma felicidade interior, um sentimento de conquista, de superação, enfim. Essa é a vitória celebrada hoje. Então a felicidade hoje, essa felicidade ligada à vitória, ela é vendida nas mais variadas embalagens. E a mídia trabalha forte em cima disso. A vitória pode vir ou ser alcançada na aquisição de uma casa. Isso pode trazer um sentimento de vitória. Um carro também pode trazer para nós um sentimento de vitória. Consegui um carro, ou troquei de carro, tenho um carro melhor, uma qualificação profissional ou, quem sabe, uma viagem. Só que não é qualquer casa que traz felicidade. É qualquer casa? Ou é a casa que você imagina? Qualquer carro traz felicidade? Ou é sinônimo de vitória? Ou é o carro X? Qualquer qualificação profissional é sinônimo de vitória, vida vitoriosa ou felicidade? Não. Então, por mais que essas coisas tragam felicidade, nem todas elas trazem a felicidade que ansiamos, ou a felicidade que é anunciada nos dias de hoje. E é interessante que, nesse conceito de vitória e felicidade, as igrejas da teologia da prosperidade têm um terreno muito fértil para trabalhar. Por quê? Porque eles não precisam fazer muito marketing. Eles vendem e anunciam aquilo que já é anunciado lá fora. A diferença é que é dentro da igreja. E qual que é a função de Deus nesses lugares? Trazer essa felicidade, trazer essa vitória. Deus, ele serve para isso. O que as pessoas oferecem lá fora, agora é oferecido em muitas igrejas. A diferença é que quem oferece isso agora é Deus. Deus alimenta o mesmo desejo de consumo que existe nas pessoas lá fora, e muitas vezes até em nós, esse desejo de conquista, de consumo, enfim. Então a teologia da prosperidade se aproveita desse conceito que já foi estabelecido. Mas o interessante é que a Bíblia ela vem para quebrar esses conceitos. Nós temos um monte de conceitos que são errados. E a Bíblia quebra esses conceitos. Uma questão que eu acho importante na igreja, pessoalmente, é a questão da comunhão, várias outras questões importantes, mas uma que eu sempre avalio é o fato de que a igreja, ela quebra os meus conceitos. Eu tenho conceitos errados, lá fora eu sou alimentado com conceitos errados, a mídia me impõe conceitos errados, muitas vezes a minha mente é bombardeada por conceitos errados, e o que a igreja faz? A igreja anuncia o evangelho. O evangelho vem para me livrar desses conceitos, para que eu não seja mais uma pessoa comum, mas para que agora eu possa ser moldado à semelhança de Cristo. É fácil? Não é fácil, porque existe um conflito. A minha tendência maior é o quê? É ser moldado conforme a sociedade. Mas aí o Espírito Santo, pela sua graça, opera para que nós sejamos trabalhados conforme a imagem de Cristo. É um processo doloroso, é um processo árduo, mas esse é o processo que o Evangelho faz em nós. Ele vem para nos transformar, ele vem para nos confrontar e para mostrar que muitas vezes estamos plenamente errados em nosso conceito. Aí você entra na igreja com uma série de visões erradas, pensando numa justiça própria e coisas do tipo, de repente o Evangelho vai lá e te confronta e você sai daqui com uma outra mentalidade que traz paz ao seu coração. Esse é o poder do Evangelho. Agora, sobre o que nós lemos na carta aos Hebreus, em Hebreus 11, 24 a 26. Hebreus vai mostrar aquele que é vitorioso por excelência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Hebreus vai demonstrar a superioridade de Cristo, vai mostrar que Cristo é superior a tudo aquilo que existia na religião judaica. Cristo está acima de tudo. Hebreus vai demonstrar a superioridade de Jesus sobre a antiga aliança. Ele, Jesus, ele é superior como revelação de Deus. Os judeus, eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham a lei, eles tinham os escritos de Moisés, eles tinham os profetas, e agora Hebreus
nos mostra, ou mostra a eles, e mostra a nós, e mostra aos homens em todas as eras, que Cristo é a revelação superior de Deus. Hebreus vai nos mostrar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Eles já tinham um sistema sacerdotal, mas Hebreus vai nos mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior. Vai nos mostrar também que o sacrifício oferecido por Cristo é superior. Já existia sacrifício no Antigo Testamento, mas o sacrifício de Cristo resolve de uma vez por todas o problema do pecado. Aquilo que era encoberto, agora é resolvido por meio de Cristo. E agora o pecador anda em paz com Deus, porque Cristo resolve o problema do pecado. Cristo, e só Ele é capaz de satisfazer a justiça divina. Hebreus também vai nos mostrar isso. Hebreus também nos apresenta um Cristo superior a qualquer personagem da antiga aliança. Existem grandes homens e mulheres no Antigo Testamento, mas Cristo é superior a todos eles. Cristo é superior. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Espírito Santo operando por meio dele, sem nenhuma limitação. Jesus é maior do que os profetas. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Josué. Jesus é maior do que os sacerdotes ou sumo sacerdotes. Esse é o Cristo apresentado em Hebreus. Um Cristo superior a qualquer revelação que se tinha anterior, ou qualquer revelação anterior a eles. Esse é o Cristo apresentado em Hebreus. Esse Cristo, o Deus encarnado, esse Deus encarnado chamado Jesus, ele possibilita, orienta e sustenta todos aqueles que são descritos na galeria de heróis da fé. Hebreus 11 vai nos mostrar 16 pessoas de fé que são mencionadas nominalmente, e muitas outras são citadas. Mas esses homens de fé, esses homens vitoriosos, só existem por causa de Cristo, por causa do vencedor por excelência. Senão eles seriam homens comuns. Servos de Deus como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, Gideão e Davi são apresentados a fim de estimular os crentes em todas as eras a perseverar na fé. Então, Hebreus nos mostra isso. Nos mostra que esses homens lutaram, sofreram, e eles existem, ou são apresentados para nos convidar a fazer o mesmo. Lutar pela fé. Triunfar em nome da fé e com o auxílio e pela graça de Deus sobre nós. Esses homens resistiram, antevendo uma recompensa maior do que qualquer coisa que lhes pudesse ser oferecida nessa vida. Então, eles resistiram. A vida deles foi muito difícil. Às vezes a gente olha as Escrituras e imagina que a vida dos nossos homens e mulheres que são apresentados ali dá uma folha ou 3 páginas de escrito. Parece que foi uma vida fácil, que ninguém perdeu o sono, ninguém teve momentos de angústia. Parece que nenhum deles teve um momento de decepção. Parece que ninguém chorou. Parece que foi tão fácil, né? Comparando a nós. Parece que nós, no século 21, sofremos, e esses homens aqui, não, nem tanto. Parece que foi mais fácil para eles. Mas não é assim. Eles resistiram, eles perseveraram, e eles viam, pela fé, aquilo que Deus faria por eles e por nós. Como recompensa em relação à sua vida de fé, eles receberam de Deus a certeza da ressurreição e de uma recompensa eterna por meio de Cristo Jesus. Mas espera aí, eles não viram a Cristo. Eles não conheciam a Cristo, eles não sabiam quem era Jesus. Mas por mais que a revelação deles acerca de Cristo fosse uma revelação um tanto quanto limitada, o pouco que eles conheciam, o pouco que eles sabiam acerca daquele que viria, foi suficiente para guiá-los, para que eles vivessem por meio da fé. Nós conhecemos mais de Jesus do que Moisés conheceu, mais do que Abel conheceu, mais do que Enoque. Mas o pouco que esses homens conheceram acerca de Cristo possibilitou que eles vencessem para a glória de Deus. Eles foram orientados e sustentados por uma fé viva, por uma viva esperança na promessa daquele que haveria de vir, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Desses homens mencionados em Hebreus 11, eu quero destacar a vida de Moisés, como eu já disse aqui, influenciado pelo Riley, no livro Santidade. É um livro bom, se puder, leia.
Acho que o Juliano deve ter para emprestar. Eu tenho também. Posso emprestar também. Moisés, filho de Arão e Joquebede, da tribo de Levi, ele nasce em um momento crítico da história do seu povo. Ele nasce quando eles eram escravos ali no Egito. Ele nasce em um período em que havia uma sentença de morte sobre os meninos. As parteiras ali dos hebreus, elas tinham a incumbência, ou tinham sobre elas a ordem de matar os meninos. Para quê? Para que aquele povo não crescesse, não se tornasse um povo forte e se rebelasse contra o Egito. Esse foi um período em que Moisés nasceu. Os seus pais conseguiram esconder ele por cerca de 3 meses. E quando não era mais possível escondê-lo, ele foi colocado em um cesto no rio Nilo. As águas o levaram até a filha de Faraó. A irmã de Moisés observava tudo ali e disse que conhecia uma mulher hebreia que poderia cuidar, amamentar o menino. A filha de Faraó aceitou que Moisés fosse cuidado por essa ama. E é interessante que nesse período em que Moisés foi cuidado ali pela sua mãe legítima, por mais que agora ele pertencesse a uma família egípcia, nesse período o caráter de Moisés foi sendo moldado. Ele foi conhecendo mais e mais da história do seu povo por causa do contato que ele teve ali com seus familiares, enfim, com a sua tradição. Então Moisés ele não surge na história num momento fácil, né? Foi num momento crítico, a sentença de morte sobre as crianças, sobre os meninos, e ele estava ali com essa sentença sobre sua vida. Através de Moisés, Deus demonstra ao seu povo que as dificuldades não são capazes de ofuscar as promessas. Era um momento de dificuldade, de turbulência, mas existia uma promessa sobre esse povo, sobre o povo de Israel. Existia uma promessa de que, através deles, todas as famílias da terra seriam benditas. E sendo escravos ali, essa promessa não poderia se cumprir. Eles estavam sendo oprimidos. Eles não estavam vivendo como o povo de Deus deveria viver. Eles estavam debaixo da autoridade de uma nação que não temia ao Deus que os havia chamado. Nesse ponto da história, nós observamos a relação de um Deus zeloso, todo-poderoso e santo, e um homem tão humano quanto nós, chamado Moisés. Moisés não era nenhum super-homem. Moisés ele tinha que dormir, tinha que se alimentar, ele sentia cansaço. Em determinados momentos da sua vida ministerial, ele sofreu angústias, ele teve questionamentos ali diante de Deus, ele sofreu. Ele não era nenhum ser humano, não era nenhum mutante ou coisa do tipo. Ele era tão humano quanto qualquer um de nós. De um lado, nós temos Deus em sua onisciência, e de outro, nós temos Moisés. Moisés sendo convidado por esse Deus a viver por meio da fé. Deus todo-poderoso, santo, onipotente, onisciente, detentor de todo o poder, autoridade máxima, autoridade suprema sobre todas as coisas, convidando um homem semelhante a nós a viver por meio da fé. Uma história parecida com a nossa. O convite feito a Moisés é feito a nós também. O caminho, muitas vezes, pode ser diferente. Provavelmente, Deus não te chamou por meio de uma sarça ou no Egito, mas Deus te chamou. Moisés recebeu de Deus uma grande responsabilidade que se contrastou com a sua incapacidade. A incapacidade de Moisés, que chegou a dizer para Deus que era pesado de língua, e o chamado de Deus pesando sobre ele. É uma história parecida com a nossa. Um Deus santo que nos chama e nós, pecadores, falhos, limitados, sabendo que sozinho nós nada podemos fazer para a glória desse Deus. Moisés, um dos grandes homens da história sagrada, é descrito como alguém que só foi quem foi por causa de Deus, ou do Deus que o chamou, e por isso ele continua sendo para nós um exemplo de vida vitoriosa. Na relação entre um Deus todo-poderoso e um homem tão humano quanto qualquer um de nós temos alguns pontos que podem ser aplicados à nossa vida, alguns pontos que podem ser observados para nós. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Segundo o exemplo de Moisés, a renúncia faz parte da vida
vitoriosa. Olha como é que a Bíblia vem contra os nossos conceitos de vida vitoriosa. No caso de Moisés, a renúncia é apresentada como um sinônimo de vitória. Hebreus vai nos mostrar isso claramente. Moisés, ele estava no topo da sociedade da sua época. Ele estava no ambiente mais nobre da sua época. Humanamente, seria impossível para Moisés olhar à sua volta e ver qualquer outra glória que pudesse ser oferecida a ele que fosse maior do que a glória do Egito. Moisés estava no palácio, ele estava entre os nobres. O que era impossível para Moisés financeiramente, economicamente, naquele momento? Nada. Ele foi adotado por uma família nobre e ele estava entre os nobres. A vida de Moisés era sinônimo do quê daquele momento? Era um sinônimo de vitória. As pessoas poderiam olhar para Moisés e ver que ele era um vencedor. Por quê? Ele foi livre da morte e agora ele está no palácio. Então, a vida de Moisés, humanamente, já era um sinônimo de vitória. A vida dele, quem sabe, poderia ser contada num jornal ou em uma revista, quem sabe num vídeo no YouTube. Poderia ser dito mais ou menos assim: um menino pobre, descendente de escravos, que milagrosamente triunfa sobre a matança dos meninos hebreus. E agora, ele é escondido por seus pais e posteriormente adotado pela família mais nobre do Egito. Não daria para colocar no jornal? Não daria para fazer uma propaganda de vitória e dizer: eu sou da igreja tal, eu sou vencedor? Daria para fazer isso. Era sinônimo de vitória, era sinônimo de triunfo, da escravidão para o palácio. Uma história de triunfo e superação. E não é à toa que existem tantos filmes sobre a vida de Moisés. Mas por mais que Moisés estivesse no topo, havia no coração dele uma inquietação em relação à sua identidade e propósito. Estar no topo não era suficiente para Moisés. Estar no topo, humanamente falando. E aí, o Riley vai destacar algumas coisas que eu concordo com ele e eu dei uma adaptada aqui para ficar interessante para nós. Do que Moisés desistiu? O que ele recusou, esse homem que estava no topo? Moisés, ele fez os 3 maiores sacrifícios que o coração do homem possivelmente pode fazer. Olha o que ele fez. Ele desistiu de posição social e grandeza. Em um momento da sua vida, Moisés vê ali um irmão hebreu. Ele sai do seu palácio e ele vê um hebreu sendo afligido por um egípcio. Ele vai lá e mata o egípcio. No dia seguinte, ele volta e ele vê 2 hebreus ali tendo conflito. Ele tenta apaziguar. E aí eles intimidam ele. O que você vai fazer? Você vai nos matar como matou o egípcio? A intenção de Moisés, naquele momento, era auxiliar aquele povo. Estar no palácio não era suficiente para ele. Ele queria ser um auxílio para que aquele povo fosse liberto, para que aquele povo se revoltasse e fosse livre, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Moisés não poderia ficar tranquilo no palácio sem se preocupar com ninguém? Mas não. Quando Moisés toma essa atitude, ele mostra que ele estava renunciando à glória do palácio, a viver em meio ao seu povo. Ele desistiu de posição social e grandeza. Ser alguém na vida, ser admirado, subir na escala social, acrescentar um título ao próprio nome, isso daqui não nos atrai? Essas são justamente as coisas pelas quais os homens sacrificam tempo, propósito, saúde e a própria vida. Moisés já tinha tudo isso, mas ele não considerava essas coisas como dádivas. Então ele vira as costas para tudo isso quando ele decide sofrer pelo seu povo. Moisés também recusou o prazer. Que prazer seria negado a Moisés? Qual mulher seria negada a Moisés? Que mulher não gostaria de ser mulher de um nobre chamado Moisés? O Egito era terra de artistas, uma morada de homens cultos, uma estância de todos os homens dotados de habilidade ou ciências das mais variadas modalidades. Nada havia que pudesse alimentar a carne, os olhos ou a soberba da vida que alguém na posição de Moisés não pudesse ter. E Moisés recusa isso. Ele recusa essas coisas. Ele também recusa as riquezas. Se você for rico, se você tiver riquezas, as pessoas não vão te visitar com mais frequência?
E aqui nós temos um homem que poderia ter sido rico, mas não foi. Ele não quis os tesouros do Egito. Ele virou as costas para eles. A vida de Moisés seria uma vida de ascensão, humanamente falando. Mas ele virou as costas para tudo isso, por causa de um propósito maior. Ele recusou posição, prazer e riquezas, todas essas coisas de uma única vez. Ele não recusou essas coisas por ímpeto da sua juventude. Ele tinha aqui 40 anos. Então ele já sabia o que ele estava fazendo. De uma só vez ele recusa todas essas coisas, nos ensinando que a renúncia também é sinônimo de vitória. Deus ensina a Moisés que a maior expressão de grandeza é evidenciada no relacionamento de submissão do homem ao eterno. Isso é grandeza. O relacionamento de Moisés com Deus foi um sinônimo de grandeza, de um homem nobre, de um homem grande, de um homem do qual o mundo não é digno. A glória do Egito, para Moisés não foi nada, ele recusou. Deus, em sua grandeza, fez com que Moisés encontrasse o prazer nele. Esse é aquele Moisés que diz: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Deus, por meio de Moisés, nos ensina que a maior riqueza, ou que as maiores riquezas, não podem ser compradas, não podem ser adquiridas, e não há mérito nelas. A maior riqueza encontra-se no relacionamento do homem com Deus. Porque, humanamente falando, Moisés tinha todas as possibilidades diante dos seus olhos, que ele quisesse. Mas Moisés abre mão dessas coisas. Deus, por meio de Moisés, nos ensina que muitas vezes a renúncia é uma expressão da vitória. Coisas que você renuncia para viver um relacionamento com Deus, para viver por meio da fé. E Deus conhece essas coisas. Deus conhece as suas renúncias. Deus conhecia as renúncias de Moisés. E a renúncia faz parte da vida cristã. Negócios fáceis, dinheiro fácil, sexo fácil, tantas coisas para se renunciar. Às vezes uma posição social, mas desprovida de ética, desprovida de moralidade, enfim. Nós, à semelhança de Moisés, somos convidados a recusar valores que não são condizentes com a nossa fé. Não é fácil. Nós somos tentados todos os dias, assim como Moisés também era, mas o convite é o mesmo. No caso de Moisés, a posição social e a grandeza, o prazer e a riqueza eram obstáculos. Não foram obstáculos para a carreira que estava diante dele. Poderiam ser, se Moisés tivesse colocado o coração nessas coisas. Mas como ele não tinha o coração posto nessas coisas, no auge da sua maturidade, ali com seus 40 anos, ele virou as costas para tudo isso. E no nosso caso, o que nós devemos recusar para sermos vitoriosos na ótica divina? Qual é a nossa necessidade de recusa? O que eu devo recusar? O que você deve recusar para ser um vencedor na visão de Deus? Moisés teve que recusar o palácio. Do palácio, ele não iria receber das mãos de Deus a lei, ele não caminharia em meio ao povo de Deus. Ministerialmente, ele não seria útil lá dentro. Outra coisa importante, outra questão importante sobre a vitória, ou a vida vitoriosa, analisando a vida de Moisés, é que, segundo o exemplo de Moisés, a identificação com o povo de Deus é parte da vida vitoriosa. Então, existiu Moisés no palácio e existe depois o Moisés em meio ao povo de Deus. São dois estilos de vida totalmente diferentes, entre os nobres e entre os escravos. A recusa de Moisés às glórias do Egito é o símbolo de sua identificação com o seu povo e com a promessa que repousava sobre eles. Então, quando Moisés toma essas decisões difíceis de auxiliar seus irmãos, de se revoltar contra um oficial egípcio, Moisés está ali se identificando com o seu povo. Está mostrando que isso é um sinônimo de vitória. É fácil se identificar com o cristianismo atual? Não é fácil, né? E é interessante, né, que tem gente que fala, não sou mais evangélico, né? E parece que nas outras eras da cristandade, os cristãos não davam problema. Parece que antigamente a igreja era um negócio fácil, né? Então, por isso que é difícil, não, hoje eu não sou evangélico, eu sou um ramo superior, um ramo diferenciado. Mas o povo de Deus sempre deu problema. Olha o que Moisés sofreu, olha a carga que esse homem levou, e ele se identificou com eles.
escândalos, mentiras, hipocrisias, técnicas de manipulação em massa, desrespeito à verdade. Essas coisas existiram naquele momento, existem agora e vão continuar existindo no meio do povo de Deus. Então, por isso esse povo precisava de um homem como Moisés, um homem de decisão, para mostrar para eles o valor de uma vida de comunhão com Deus. E por isso a igreja também precisa de pessoas como você. A igreja problemática, a igreja pecadora, a igreja que muitas vezes troca a glória de Cristo por questões banais. Precisa de você também. Você que tem seus olhos postos em Deus. Moisés escolheu as 3 últimas coisas que um homem jamais estaria disposto a aceitar. Olha o que Riley escreve. Moisés escolheu o sofrimento e a aflição. Então não era só escolher um povo, mas é escolher um povo que vivia debaixo do sofrimento e da aflição. Não era um povo que estava numa viagem de férias ou em um resort. Era um povo escravo. Ele deixou as facilidades e o conforto da corte de Faraó e tomou parte com o povo de Israel publicamente. Ele fez uma afronta ao Egito para estar em meio ao povo de Deus. Aos olhos da razão parecia não haver chance de livramento. Humanamente falando, o que eles iam fazer? Humanamente falando, qual seria o poder deles contra a força do Egito? Não poderiam fazer nada, mas Moisés, pela fé, ele tinha uma esperança nas promessas, esperança naquele que ele ouviu dos seus pais, esperança na glória que repousava sobre o seu povo, ainda que naquele momento seu povo fosse escravo. Moisés também escolhe a companhia de um povo desprezado. Eles eram escravos. Ele, Moisés, não só se sente comovido por causa do povo desprezado de Israel, mas ele desce até o nível deles. Um nobre agora em meio aos escravos. A partir do momento em que ele tomou essa grande decisão pelo seu povo. Ele se introduz na sociedade deles e ele vai viver com eles. Imagine se algum homem importante em Dubai, por exemplo, abandonaria sua casa e sua fortuna e sua posição na sociedade para viver com um salário irrisório em algum casebre em Umuarama. Imagina vir de Dubai para Umuarama. Mas a escolha de Moisés foi bem maior do que isso. Estava diante da maior potência da sua época. E ele escolheu sofrer com seu povo. Moisés também escolhe a vergonha e o escárnio. Quem pode conceder a zombaria e o escárnio que Moisés teria de enfrentar ao rejeitar a corte de Faraó e unir-se a Israel? Moisés era conhecido no Egito. Ele estava entre os nobres. Então, quando ele escolhe esse povo desprezado, ele também escolhe a vergonha, ele escolhe o escárnio, a zombaria. Moisés perdeu o favor e a boa reputação que tinha sobre si. Moisés, ele viu o vexame e o escárnio diante de si, e ele os escolheu, e os recebeu como sua porção. Moisés sabia o que seu povo sofria. Mesmo assim, ele escolheu essas coisas. Ele escolheu se identificar com o seu povo, com o povo de Deus. Então, biblicamente, não tem como você ser vitorioso se você não se identifica com o povo de Deus. Se você caminha paralelamente ao povo de Deus. A não ser que você seja muito especial, um ser quase divino, aí vai ser um caso específico e eu não vou poder analisar. Mas quando nós vemos na Bíblia Sagrada, as pessoas vitoriosas na ótica divina, são aqueles que estavam em meio ao povo de Deus. Esse povo que dá trabalho mesmo. Eu dou trabalho, você dá trabalho e Deus, pela sua graça, cuida de nós. E Moisés escolheu esse povo. Escolheu estar com esse povo. Deus viu Moisés suportando a ingratidão. Deus viu isso. Esse povo era ingrato. É o povo que fez um bezerro de ouro. É um povo que queria um Deus palpável, mesmo Deus fazendo tantas maravilhas em meio a eles. Deus viu Moisés suportando as calúnias. Moisés foi caluniado. A sua autoridade foi questionada, até por seus irmãos. Foi questionada pelo seu povo. Deus viu Moisés também se desgastando. Moisés se desgastou em prol desse povo. O povo com o qual ele se identificou. Deus viu o coração de Moisés sendo consumido pelo zelo por seu povo. O coração de Moisés muitas vezes se desfaleceu.
diante da angústia, diante da pressão, diante da responsabilidade de estar em meio ao povo de Deus. Nenhuma decisão por servir ao povo de Deus permanece encoberta perante o Eterno. Então, as suas decisões de estar em meio ao povo de Deus, de fazer parte da igreja de Cristo, elas não permanecem encobertas diante de Deus. Deus sabe da sua decisão. E Deus sabe que isso é necessário para nós. Ser igreja, estar em meio à igreja, em meio ao povo de Deus. Isso é necessário. Deus, sendo onisciente, sabe o peso da decisão de cada um daqueles que se submetem a servi-lo, a servir ao seu povo. Deus sabe. Por mais que a igreja seja constituída de pecadores ingratos, ela ainda é a igreja de Deus. E por mais que esse povo de Israel fosse um povo ingrato, era o povo de Deus. E Moisés sempre soube disso. Ele sabia que era o povo de Deus. E esses pecadores, daquela época, foram moldados por Deus, estavam sendo moldados, e os pecadores de agora também estão sendo moldados por esse Deus. Então, aquele irmão que dá trabalho, às vezes pode ser eu, pode ser você dando trabalho, enfim, Deus está trabalhando em nós. Deus tem uma obra a fazer em nós, para a sua honra e para a sua glória. Outra questão importante. Segundo o exemplo de Moisés, a vida vitoriosa também é orientada por olhos postos naquilo que é eterno. O que Moisés poderia ver do seu palácio? Toda a glória humana estava diante dos seus olhos. Tudo aquilo que o seu olho desejasse, tudo aquilo que ele sonhasse, humanamente falando. Diante dos seus olhos, humanamente, ele tinha um futuro certo. Caminhava entre os nobres da maior potência de sua época. Moisés tinha diante de si a possibilidade de conseguir tudo que seu coração desejasse. Tudo aquilo que ele desejasse era possível a ele. Por mais que todas as possibilidades estivessem diante dele, seu coração ansiava pelas promessas feitas ao seu povo. Então ele era movido por algo que é eterno, e não por aquilo que era palpável. Sua situação confortável não fez com que seu coração fosse livre de sofrer a angústia diante do seu sofrimento dos seus irmãos. Ele poderia viver no conforto. Minha vida está confortável, eu estou com a vida feita, o futuro ganho, para que eu vou olhar para esse bando de escravos aqui? Não, mas Moisés, ele sabia que o seu povo era um povo diferenciado. Ele sabia que aquele povo estava debaixo de uma condição que não era favorável, mas era o povo de Deus. Imagine um homem que tinha diante de si fama, sucesso e poder, e mesmo assim ele ansiava por algo que não pode ser adquirido por qualquer esforço humano. Fama, dinheiro e poder, ou fama, sucesso e poder. Aquilo que geralmente é o mais ansiado, em muitos momentos até por nós. Não somos anjos, somos humanos, pecadores, falhos. Moisés tinha diante de si tudo isso, mas ele ansiou por algo maior. A fé era um telescópio para Moisés. A fé fez com que Moisés visse a boa terra, descanso, paz e vitória, quando os comuns só podiam enxergar provações, fadiga e dor. O que esse povo enxergava? Só enxergava provações, só enxergava dificuldade. Eles queriam voltar para o Egito, eles eram ingratos diante de Deus, mas Moisés contemplava algo maior. Ele viu o descanso desse povo, ele era alimentado pela fé, por isso ele vivia em meio a eles, por isso ele manteve a sua comunhão com Deus, por isso ele clamava ao Eterno mesmo diante de tanta dificuldade, diante de uma carga de responsabilidade tão grande. A fé era um intérprete para Moisés. Moisés interpretava a situação por meio da fé. A situação desfavorável, as dificuldades, Moisés interpretava por meio da fé, e não pela condição que ele tinha diante dos seus olhos. Se ele fosse olhar para o seu povo, ele perderia a fé. Se ele fosse ser alimentado pelas palavras que o seu próprio povo dizia, certamente ele teria desfalecido no caminho. Mas ele era alimentado pela fé. Através da fé, ele via uma realidade futura favorável ao seu povo. Ele via o cumprimento das promessas. A fé disse a Moisés que toda essa posição e grandeza eram frágeis e passageiras, e que não havia grandeza maior do que servir a Deus. Às vezes a gente se esquece, de que tudo que
diante dos nossos olhos é passageira, né? Só vai permanecer aquilo que existe para a glória de Cristo. Aquilo que existe para a minha glória não faz sentido na eternidade. Mas tudo que foi feito para a glória, para o louvor e para a adoração de Cristo, isso vai permanecer. Mas é fácil esquecer disso, né? É muito fácil. É fácil para mim, eu creio que é muito fácil para você, em vários momentos, nos esquecer daquilo que realmente vale a pena. Tudo que nós vemos aqui é transitório. Só vai permanecer aquilo que existe para a glória de Cristo. Aquilo que coopera com o louvor, honra e glória de Cristo. Ele é o fundamento de todas as coisas. Temos diante de nós um exemplo de um homem que foi feito por Deus um vencedor. Deus falava ao coração de Moisés, Deus se comunicava a Moisés. O seu coração, assim como fala conosco, não precisa ser necessariamente como uma voz audível, mas trazendo a nós anseios sobre coisas que têm mais valor do que aquilo que nós podemos ver, mais valor do que as coisas materiais. Quando Deus nos chama para uma comunhão com Ele, quando Deus nos chama para caminhar com Ele, assim era o coração de Moisés. Do jovem Moisés, do Moisés de 40 anos, de um Moisés de 80 anos ali, quando Deus fala com ele no Monte Sinai, Deus também faz isso conosco. Ele inquieta o nosso coração, assim como ele inquietava o coração de Moisés lá no palácio, e nos chama para uma vida vitoriosa com ele. Nós temos diante de nós o exemplo de que o sentido da existência não está nas posses, porque esse homem tinha posses. Também não está na posição, o sentido da vida, mas sim em uma vida vivida em submissão a Deus. Isso é vida. Só vai permanecer aquele que for submisso a Deus, aquele que se render ao eterno. Esse vai permanecer. Esse vai existir, vai viver para a glória dele eternamente. É isso que permanece. E quem permanece é aquele que se submete a Deus. Moisés tinha autoridade no Egito, mas ele é inquietado e ele se submete a alguém que é maior do que a autoridade que ele possuía. Ele se submete a Deus. Nós temos diante de nós alguém que serve como exemplo de que Deus pode ser glorificado por homens falhos, limitados e pecadores como nós. Deus pode ser glorificado através de mim, através de você. Moisés também era pecador, mas a glória de Deus na vida dele fez toda a diferença. Moisés não era nenhum sobre-humano, não era alguém que não pecava, mas era um homem que atendeu o chamado de Deus, que foi sendo transformado por Deus, homem que foi ouvindo a voz de Deus e venceu para a glória de Deus. Nós temos diante de nós um homem com dúvidas, um homem com medos e com angústias e outras limitações semelhantes às nossas. Esse era Moisés, mas é o Moisés que venceu para a glória de Deus. E nós também podemos vencer. Por nós mesmos? Por nós mesmos nós podemos vencer. Lá fora. Nós podemos alcançar coisas lá fora. Nós podemos alcançar coisas para a nossa glória. Nós podemos ser louvados pelos homens. Nós podemos ter nosso nome na capa de revistas, enfim. As pessoas podem dizer tantas coisas humanamente favoráveis ao nosso respeito, mas para uma vida vitoriosa, para a glória de Deus, nós dependemos inteiramente dele. Isso não está em nós, isso está em Deus. Esse texto nos faz um convite a viver como Moisés viveu. Nós vamos sofrer? Vamos, mas de qualquer jeito nós vamos sofrer nessa vida. Então por que não sofrer por algo que vale a pena? Por que não sofrer, por que não lutar para a glória de Deus? Ao invés de lutar por algo que é incerto, você não sabe se vai dar certo ou não, vamos lutar para a glória de Deus, que nós sabemos que a recompensa é certa. A recompensa virá para a glória dele. Então Deus usa a trajetória de Moisés para nos ensinar o valor e a necessidade da renúncia. Nós somos convidados à renúncia. Não é fácil? Com certeza não é fácil, mas nós recebemos de Deus esse convite a renunciar. Deus usa esse homem chamado Moisés para nos ensinar o quanto é valoroso fazer parte do povo de Deus. É valoroso e é necessário fazer parte do povo de Deus para ter uma vida vitoriosa. Paulo era um homem tão cristão, né? Ele poderia ter vivido sozinho, longe da igreja e longe de problemas, não poderia?
viver ali a sua comunhão com Deus. Mas Paulo inventou tanta igreja problemática em meio ao povo de Deus, porque isso é vitória. Vitória é caminhar em meio ao povo de Deus, fazer parte desse povo. E Deus também usa a vida de Moisés para nos ensinar a olhar com fé para aquilo que é eterno. Nós temos muitas coisas transitórias diante de nós, e nós também temos coisas que são necessárias para a nossa existência. Mas o convite que Deus nos faz é para nós olharmos para aquilo que é eterno, para que nós não sejamos consumidos por aquilo que é temporal, para que o nosso foco esteja no nosso relacionamento com Deus e em uma vida para a glória dele. É um desafio? Para mim é um desafio, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho minhas limitações, eu tenho as minhas angústias, mas nós podemos contar com o auxílio de Deus. Deus deixou Moisés sozinho? Não. Deus chamou Moisés, Deus capacitou Moisés, Deus orientou Moisés, Deus continuou caminhando com Moisés para que ele fosse feito vencedor para a glória de Deus. E assim Deus faz conosco também, e caminha conosco para que nós sejamos vencedores nele e para a glória dele.